Graças e paz, igreja. Bom dia a todos. Quero nessa manhã compartilhar uma palavra com vocês que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 1 em diante, que diz assim: Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Eu quero falar desse texto numa interpretação um pouco diferente, porque quando a gente fala de dons espirituais, principalmente nós que somos da igreja pentecostal, entendemos línguas estranhas como o dom do Espírito Santo de falar línguas que não são entendidas por pessoas, assim como o texto está falando. Falar língua estranha ela é muito bom porque o seu espírito está sendo edificado porque você está falando de coisas espirituais com o próprio Deus, mas não com seus irmãos que estão do lado porque eles não estão entendendo o mistério. Já o dom de profecia, que é quando você recebe de Deus uma revelação e passa para a igreja, esse sim edifica os demais. Mas eu quero colocar outro ponto de vista, que é quando, porque aqui Paulo está falando, olha, falar línguas estranhas, que é coisa espiritual, mesmo sendo coisas espirituais, vocês têm que falar menos e falar mais em particular, quando vocês estiverem se edificando a si mesmo. E quando você estiver no contexto de igreja, no contexto de pessoas, procure profecias. Procure o dom da interpretação de línguas. E o que eu quero dizer? Eu quero dizer que se Paulo está falando disso de coisas espirituais, quanto mais o nosso falar de coisas triviais, quanto mais o nosso falar de coisas comuns, de coisas simples. E muitas vezes conversamos de várias coisas, falamos de várias coisas, coisas que vai alegrar nosso coração, coisas que vai alegrar o nosso dia, coisas que a gente vai tirar de dentro de nós para pôr para fora para outras pessoas, mas que infelizmente não está edificando. Mas que infelizmente não é superior a você falar de Cristo. Não é superior do que você falar do Evangelho. Não é superior do que você trazer uma palavra de ânimo e consolação para a igreja e para aqueles que te cercam. Por exemplo, eu poderia estar falando de qualquer assunto nessa manhã com vocês, mas eu estou falando de um assunto que é superior, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Essa sim edifica. Eu poderia estar falando com vocês de política, eu poderia estar falando com vocês de futebol, de receitas. Eu poderia estar falando de diversas coisas, mas essas coisas só falariam dos meus anseios, de coisas que para mim naquele dia seriam legais, né? Trariam talvez até uma certa alegria, mas não edificariam como a palavra edifica. Então o que eu quero dizer com isso? Se Paulo disse que quando você está usando de dons espirituais, você tem que ter o cuidado de edificar os seus irmãos quando você está entre eles, quanto mais no nosso cotidiano. Então, que tal a gente repensar naquilo que nós vamos falar, naquilo que nós vamos postar, naquilo que nós vamos fazer, naquilo que nós vamos falar nas nossas redes sociais, se aquilo está trazendo edificação? Que tal a gente ter um pouquinho mais de cuidado em postar aquilo que eu gosto, aquilo que me traz alegria, aquilo que me deixa alegre no dia e falar um pouco mais de coisas que edificam? Que tal ao invés de eu só cantar, mas eu também interpretar aquilo que eu canto? Que tal ao invés de eu apenas falar aquilo que eu ouvi dizer, eu ir a fundo na Bíblia para entender melhor os princípios que estão por trás daquilo?
Que tal, em vez de eu apenas fazer a minha função dentro da igreja, já fiz a minha parte, eu procurar fazer outras coisas que edifiquem o corpo. Como Paulo falou, buscar os melhores dons, buscar as melhores coisas. E não ficar apenas no meu marasmo, apenas no meu jeito de ser. Ah não, já tá bom o que eu tô fazendo, já tá de bom tamanho. Deus sabe. O pior é que você falou uma frase certa. Deus sabe que você poderia fazer muito mais, que você poderia edificar muito mais. Que nossa vida seja pautada em mudanças de pensamento. Paulo está trazendo aqui para os coríntios uma nova consciência a respeito de dons. Eles já falavam em línguas, eles já profetizavam, eles já tinham vários dons. Mas Paulo está trazendo outro entendimento daquilo que eles já tinham em comum. Que tal você ser a pessoa a trazer novos entendimentos para a sua igreja? Novos entendimentos para o grupo que você participa? Que tal ser você trazer algo novo de Deus? Uma nova revelação? Deus está pronto a dar dons a todos aqueles que buscam. Deus está pronto a dar sabedoria. Como o próprio Paulo falou, se alguém acha que tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá de graça e que dá alegre, contente essa sabedoria. Amém? Que essa palavra venha tocar o seu coração nesse dia, que você venha pensar, Senhor, como eu posso edificar mais a tua igreja, como que eu posso mais edificar o teu corpo, como eu posso ser útil na tua obra. E que essa palavra venha trazer mudança nesse dia. Que Deus venha te abençoar, te dar um dia abençoado e que a todos aqueles que te cercam também sejam edificados através de você. Amém? Deus abençoe, meus irmãos.